Estamos de volta. A Vida e Saúde está falando sobre um assunto muito importante aqui para as famílias, o exercer a autoridade com sabedoria, com equilíbrio. É muito importante dar segurança, demonstra amor verdadeiro. Dr. Marco Lamarcos conosco, ele que é especialista em relacionamentos, é teólogo. Dr. César Vasconcelos, que é psiquiatra e é também apresentador desse programa aqui. Todas as quartas está aqui trazendo um assunto de saúde mental. As sextas vem com claramente aqui, sempre com assuntos preciosos. Olha, a gente falou aqui sobre autoridade com os filhos, mas a base da família é realmente o casamento, né? Precisa haver ali uma sincronia entre esse casal para que essa autoridade seja de fato uma autoridade exercida com sabedoria. Mas existe também aí uma disputa hoje em dia muito forte entre marido e a mulher. Quem é que manda? Quem é que tem a razão no fim das contas? Ai, 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 vamos colocar lenha nessa fogueira. Mas antes de ouvir aqui os nossos especialistas, a nossa equipe foi para o shopping ouvir os casais. Vamos ver o que rola por aí dessa conversa. Muitas pessoas sonham em casar, mas dividir a vida com outra pessoa tem seus desafios. Porém, cabe a cada casal decidir como vai funcionar a dinâmica familiar. E eu fui às ruas conversar com alguns casais para entender como funciona a questão da autoridade no lar. Na casa de vocês, como que vocês tomam decisões? Geralmente sou eu que tomo as decisões, né? Mas ele também toma, com certeza, né? Ele é o maridão, então ele também toma também. Tem alguém que dá a última palavra? Geralmente é ela, né? Porque eu tenho que perguntar pra ela se eu quero alguma coisa. Entendeu? É mais ou menos assim. E vocês conseguem conviver muito bem com isso? Sim, assim, sim, né? Com certeza. Em conjunto, normalmente em conjunto. Tem alguém que tem a última palavra? Não, depende muito sobre o que a gente tá falando. Então, vocês têm o hábito de consultar sempre um ao outro em qualquer decisão? Sempre que a gente quiser tomar uma decisão, a gente conversa, né? Vê o que o outro acha, aí a gente decide. É uma parceria. A gente sempre toma junto. A gente A gente concorda bem nas opções dos dois, de ambas as partes. Mas já aconteceu casos de alguém ter a última palavra? Sim, normalmente é eu, né, que dou a última palavra. Você que é a chefona? Sim. Certo. Vocês têm filhos, não? Ok. O que vocês acham que é bom para um casamento no sentido de autoridade dentro da família? Quer que eu comece? Eu acredito que em primeira parte seria respeitar a opinião, sentir se é aquilo naquele momento mesmo, né, a decisão. E eu acho que respeito, primeiramente vai ser sempre respeito. Entender bem o parceiro, que eu acho que é o nosso caso, a gente tá junto. Acho que nunca brigamos sério nessa parte. A gente é bem parceiro nessas partes. Eu acredito que respeito, sempre. Porque às vezes o que parece ser bobeira pra mim que ela pede, às vezes tem um rolê no shopping, né? Sempre ela quer comer uma coisa que eu acho que não tem nada a ver aquele dia. Eu acabo aceitando, porque eu vejo que é especial pra ela. Eu acredito que seja isso, para funcionar bem sempre. Para você, o que é casamento? Casamento é cumplicidade, é amor, é ser carinhoso um com o outro e principalmente ter respeito. Os dois. Sempre os dois? Conversando com os dois, a gente trocando ideia. A decisão nunca é de um, sempre é conversando com os dois. Já teve casos de uma pessoa ter a última palavra? Claro que tem. Mas sempre como acordo. Quando alguém cede, né? Tem a última palavra, mas chegando no acordo. Quem costuma dar a última palavra? Depende do assunto, né? Depende do assunto. Certo. Porque é dividido por assunto. Se é um assunto mais financeiro, coisa de carro, alguma coisa, ele vai dar a palavra final. Se é alguma coisa de casa, sou eu. Agora, se é alguma coisa relacionada à família, é nós dois. Certo. O que vocês acham que precisa existir para que um casamento funcione? Respeito, paciência e tem que ter amor, né? Se não tiver, não vai. Para você, o que é casamento? Casamento é respeitar o espaço de cada um, o limite de cada um, porque cada um vem com uma formação diferente. Então a gente tem que respeitar esse espaço e chegar num acordo, né? Tem que ter um acordo, tem que ter bastante diálogo. Não é?
não é fácil. Nós temos 33 anos de casados, mas se não houver diálogo, não dá certo. Ó, gostei de ver aí muita sabedoria nessas falas, muita sintonia. E agora eu quero saber de você aí de casa, quem é que deve mandar na casa? Hã? Depende, vocês acham que depende dos temperamentos, doutor César? Tem uma mulher que é um pouco mais dominante, um marido que é um pouco mais passivo, mas se eles se equilibram, tá tudo bem? Sempre tem isso. Quer dizer, a gente, quando estuda a terapia de família, né, a gente vê que tem as diferenças entre um e o outro, às vezes são muito gritantes. Às vezes um vem de uma família que tinha muita comunicação, se abraçavam, se beijavam, se telefonavam. Este um vai casar com outro que veio de uma família que não se comunicam. Então como é que vai dar certo, né? Então aí vai ter que ter o respeito, vai ter que ter a compreensão da herança de cada um. Essa pessoa com quem eu casei, da onde que ela veio? Como é que funcionava ou funciona a família dela? Eu preciso pensar nisso, né? Então, usando esse exemplo, um veio de uma família com muita comunicação, se casa com alguém que veio de uma família que tinha pouca comunicação, por que se casaram? Porque eu li um livro, bem anos atrás, na verdade foi comprado para minha esposa, um livro dessa grossura, tese de doutorado de uma mulher da Universidade de Stanford, Margie Scarf, o nome dela, o livro chama-se Casais Íntimos, muito interessante, ela levanta essa pergunta, por que a gente se aproxima de alguém que tem características tão diferentes das nossas, né? E Ellen White, essa autora, e tem um outro autor americano chamado Harvey Hendricks, no livro chamado Mais Amor em Sua Vida, ele fala assim, Ellen White fala assim, de que faz parte do plano de Deus que uma pessoa de temperamento diferente se aproxime da outra, para quê? Para haver uma troca. Então, quem veio de uma família com muita comunicação, precisa aprender a ficar sozinho. Quem veio de família sem comunicação nenhuma, precisa aprender a estar com as pessoas. Por isso que um juntou com o outro. Mas só que esta diferença pode servir para unir ou para arrebentar. Depende de como cada um vai lidar com a situação, né? Então, o autoritarismo, não, quem manda, né, no casal... Eu gostei dessa última resposta desse casal, viu? Também. Eu gostei. Coisa de casa, coisa de carro e tal, mas é ele. E coisa de família, somos nós dois. Legal, né? Sim. Sabedoria. A Bíblia tem sabedoria muito pontual nessa questão, doutor Marco. Então, Romanos, Paulo fala no capítulo 14 de Romanos, verso 7, assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Essa escritora, Ellen White, falando no livro Lar Adventista para Casais, ela diz que o casamento é uma instituição muito sagrada, criada por Deus, que a gente não deve entrar para o casamento com um espírito egoísta. E eu acho que a autoridade, ela não é o problema é o autoritarismo. E o autoritarismo existe quando há egoísmo. Então, qualquer ambiente que nós convivemos com outra pessoa que é egoísta, nós vamos ter essa dificuldade. Mas no casamento é importante entender isso. Se o marido ele tem facilidade na área financeira, ele administra bem a área financeira, então ele acaba sendo uma autoridade na área financeira para a esposa, que prefere, que se sente bem assim. Agora, se ele é um manipulador, se ele pega o dinheiro da família e usa só para ele, aí ele está sendo egoísta. Vai ser autoritário, muito provavelmente. Se a esposa, por outro lado, ela não sabe administrar, mas também quer gastar de qualquer jeito e não tem um controle, ela está sendo egoísta. Então, o que tem que se fazer? Respeita essa responsabilidade ou essa experiência do marido, e essa autoridade é o marido. Agora, vamos dizer, na questão da casa em si, não na limpeza, mas digo assim, comprar uma casa, ou vender a casa, ou mudar de lugar, ou investir o patrimônio, às vezes a esposa tem uma visão melhor e ela tem essa autoridade. A autoridade, ela tem que ser exercida com amor, não com egoísmo. E quando o outro entende que essa autoridade, ela é exercida com amor e os dois combinam que essa autoridade vai ser exercida com amor, ela é benéfica. Porque quando eu ando com alguém que tem esse conhecimento e que ele pode exercer aquela autoridade, é interessante que você é mulher, Teru, então você pode responder, né? Mas alguns estudos mostram, estudos sérios, de que no fundo a mulher casada, ela sente falta de alguém para estar ali dando firmeza para ela, dando segurança, dando proteção, né? Alguém que comande no sentido não de ditadura, né? Mas no sentido de proteção, de cuidado. Não é isso, não é? Com certeza. Eu me sinto
totalmente à vontade de falar que a gente tem essa necessidade, doutor César, mas eu sinto também que a sociedade mudou e que os papéis inverteram e as mulheres parece que têm um discurso de que são independentes dessa proteção do homem, mas no fundo a gente está mudando as palavras, né? Parceria, sim, porque cada um vai exercer a sua responsabilidade, mas a Bíblia tem mais palavras sobre isso. Doutor Marco, porque existem situações em que acontecem impasses, que os dois parecem ter razão, os dois parecem que estão ali. E aí, como é que acontece na sua casa quando nenhum dos dois parece disposto a ceder? Por quê? Porque está bem argumentado, ou bem situado ali naquele ponto de vista. A palavra de Deus traz resposta para isso também. É aí que entra a questão, quando Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, ele fala assim que o marido é autoridade, mas ele fala assim, o marido tem que amar a esposa como o seu próprio corpo. Então, como que vai ser essa autoridade que a esposa precisa, essa segurança que é importante, e que para o marido também precisa ter essa segurança? Que ele vai ter uma companheira, uma amiga, uma conselheira, uma apoiadora do lado dele. É quando ele percebe, e depois ele termina até no capítulo 5, dizendo assim, a esposa também tem que amar o esposo como a si mesmo. E ele fala assim, como é que você vai fazer mal ao próprio corpo? Você não vai fazer mal ao próprio corpo. Então, você amando a esposa como você ama a si mesmo, você não vai ter problema. Aí ele volta lá no Gênesis, ele fala assim, porque Deus disse, deixa o homem pai e mãe e se une a sua esposa e os dois se tornam um só. Esse deixar ali de Deus é a grande questão. O deixar de Deus é deixar o estilo de vida, não um espaço físico, mas o espaço solteiro para o espaço do casal. Há diferença entre os dois lugares. Então, eu deixo de viver ali só para mim ou só para os meus interesses, num certo contexto, e passo a viver para os interesses dos outros. Esse deixar de Deus e se tornar um só não é só a questão sexual. Se tornar um só é assim, amar o outro como ao meu próprio corpo. Interesses unidos, interesses comuns, não vendo só o meu benefício. Às vezes, ele falou até ali, o rapaz na entrevista assim, às vezes eu nem estou querendo ir no shopping, mas eu vejo que para ela ir fazer um lanche no shopping é importante, então eu vou, porque eu sei que vai deixar ela feliz. Então, eu faço porque eu o amo, porque eu a amo. Aí eu não estou sendo egoísta. Eu estou sendo altruísta. E é interessante que quando a gente se coloca nessa posição, já aconteceu comigo, né, de os dois, já aconteceu lá em casa, né, os dois terem razão, e aí é que entra Deus no casamento, né? A gente ora e Deus impressiona, o outro cede, mas não com orgulho ferido, mas com a certeza da submissão a Deus, né? Porque o amor, que é a fonte do amor, é Deus, mesmo entre o casal. Então, quando a gente tem essa certeza e quando a gente anda segundo a palavra de Deus, a gente é comovido a fazer o certo por amor ao outro e principalmente por amor a Deus. E não é também uma quebra de princípios, né? Não, isso é bem importante. Porque às vezes a pessoa está se expondo, ela está até arriscando a vida dela ou até a saúde emocional, física dela, para ceder o que o outro quer. Não, isso não é amor. Isso primeiro Deus, depois o outro, sem ferir. Eu tenho uma esposa que ela ama a mim como ela ama a si mesma e ama a Deus. Então ela não vai me pedir coisas que vão me fazer mal ou que vão quebrar princípios, né? E a gente vê que o movimento feminista, ele tem um grande equívoco, que é a questão de depreciar o papel do homem, desvalorizar o papel do homem. Quer dizer, eu li livros sobre esse assunto e quando os autores que eu li foram analisar a história de família das mais famosas feministas, né, elas tiveram grandes problemas com o pai. Grandes problemas com o pai, de relação com o pai. Então parece que uma raiva enrustida que se transformou nessas figuras femininas de pessoas ditadoras em relação à relação homem-mulher, né? Quer dizer, no fundo, o movimento feminista, o aspecto doentio do movimento feminista, ele é contra a própria mulher. Porque, no fundo, não permite a mulher se deixar ser cuidada por alguém, porque ela empina o nariz e diz, quem manda em mim sou eu, ninguém vai mandar em mim e eu que resolvo todos os problemas da minha vida. Quer dizer, mas no fundo, a mulher, você admitiu, precisa de alguém para estar com ela ali, dar o seu braço forte para ela. Não porque ela é incapaz, evidentemente não. Uma grande parte das mulheres são brilhantes. Eu considero isso uma inteligência, gente, porque se a gente tem, Machado de Assis tem uma citação que diz que é tão bom ter uma companhia, né, um outro eu, ele falando de um cônjuge, né, que são dois
2 ombros para a cruz, para carregar a cruz, e 2 peitos para alegria, ou seja, a gente está dividindo, isso é inteligência, para que sofrer sozinho, sendo que Deus planejou que a gente tivesse essa companhia. Agora, voltando para o nosso assunto aqui do programa, que é exercer autoridade, quando esse relacionamento ele está em desequilíbrio, como é que isso vai impactar o nosso exercer autoridade com os filhos? O que vocês acham? Porque um casal, o pai diz sim, a mãe diz não. A mãe diz não, o pai diz sim. Isso pode gerar conflito, não é? Olha só, dá uma olhada nessa tela. Pai e mãe precisam estar de acordo quanto à disciplina. A gente tem que pensar assim, por que os pais estão em desacordo em relação a certas coisas? É porque estão brigados entre eles? É porque não resolveram pendências ainda entre eles? Porque às vezes as discussões, as brigas, as tensões conjugais entre o marido e a mulher estouram na criança. Mas o problema básico não é a criança, é ter harmonia entre eles. Porque nos casamentos é muito comum ter competição entre o casal, né? E essa competição meio que escapola entre os dedos e vai, não, eu deixo você, meu filho, fazer, você não deixa, você é muito rígida, ou você é muito rígido, né? A criança percebe isso e vai lá, pede para quem? Pede para aquele pai ou para aquela mãe que é mais boazinha, mais bonzinho, né? E aí um começa a jogar para o outro, mas você falou com o teu pai? Mas você falou com a tua mãe? Ela deixou? Então, primeiro de tudo, esse é um dos pontos. Claro que há outros pontos para analisar essa questão, mas um dos pontos é você, marido e mulher, estão com uma boa harmonia entre vocês ou estão numa competição e isso acaba estourando na questão da autoridade com os filhos, né? É verdade. E a questão, às vezes, o casamento, ele é um ambiente de emoções muito complexas. Como que a gente lida com essas emoções é que vai tornar o casamento positivo ou negativo, porque não tem casamento perfeito, não tem família perfeita. E a gente, por mais que tente, por mais que se leia, por mais que se esforce, vai ter algum momento que alguma atitude com o filho, com a filha, não vai ser a melhor, depois a gente vai ver que vai precisar corrigir, ou dentro do casamento, mas assim, o que os pais precisam fazer é conversar como eles vão educar os filhos. Isso não pode concordar em tudo, não tem como concordar em tudo, mas eles têm que ter tem que ser uma linha guiando. Tem que ser unificado para a criança não ficar confusa, porque senão, aí em vez de você ajudar, você complica, porque a mãe é permissiva, o pai é autoritário, ou o contrário, aí nós vamos ter problema. Muito bem, olha, é preciso haver unidade aí, essa conversa pode acontecer e de repente aqui o Vida e Saúde vai ser um ponto de partida aí para vocês. A gente vai para o intervalo agora, na volta você vai conferir aqui algumas respostas dos nossos especialistas de hoje para as perguntas que vocês nos mandaram pelas redes sociais. Até daqui a pouco.